Bom dia, minhas irmãs. Mais uma manhã para trazer uma palavra do Senhor, uma palavra de esperança. E essa palavra hoje está no livro de Naum, no capítulo 1, no versículo 3, que diz assim: O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Indo mais um pouquinho à frente, lá no versículo 7, está escrito assim: O Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. O nosso Deus Todo-Poderoso sabe quem são aqueles que confiam nele de verdade. Quero aproveitar também para ler Provérbios, no capítulo 3, no versículo 7, que diz assim: Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. E aqui, minhas irmãs, nós podemos voltar a um assunto que sempre é perguntado e que eu sempre venho falando aqui, que é não confiar no que a gente pensa que sabe fazer. Porque muitas vezes, muitas irmãs acham que, não, porque meu marido é assim, então se eu fizer isso, ele vai cair a ficha, ele vai entender. E isso não é verdade. Que a gente não tente ser sábio aos nossos próprios olhos. Já existem princípios do Senhor para serem cumpridos. Então é o que a gente tem que fazer, como diz o versículo: temer ao Senhor e se afastar do mal. Então, temer ao Senhor e se afastar do mal, esse é o nosso caminho. Então, minha irmã, você que está na fase 1 do deserto, não tente fazer com que seu marido volte para casa usando os seus filhos, dizendo que vocês precisam ser uma família, dizendo que seu filho está muito triste e que ele precisa voltar, ou até mesmo você mesma se humilhando e pedindo para que ele volte, porque essas são armas carnais. E você não precisa tentar usar do seu jeito, tentar fazer as coisas do seu jeito, porque o Senhor já deixou um caminho e o caminho dele é perfeito. Então, tudo que você precisa é acalmar os seus sentimentos, dar ordem à sua alma de que se o Senhor está no controle, você pode confiar e descansar. E no versículo seguinte diz que isso será como remédio para os nossos ossos. Muitas vezes, no deserto, principalmente na fase 1, é como se todo o corpo doesse. A dor é tão grande na alma que é como se passasse para o corpo mesmo. Então, é um remédio para os nossos ossos, para o nosso corpo. Quando a gente se afasta do mal, não é sábio aos nossos próprios olhos e teme ao Senhor. Então, que esse seja um ânimo, que seja uma palavra de refrigério para a gente, dizer ao Senhor: realmente, eu estou tentando, eu estou querendo fazer do meu jeito, eu estou desesperada aqui que meu marido volte logo para casa, mas o que eu preciso fazer, na verdade, é só confiar e dizer assim para mim mesmo, para minha alma: se aquieta, minha alma, não se perturba não dentro de mim, espera em Deus, porque é no tempo de Deus, minhas irmãs. Eu conheço algumas irmãs que vêm falar comigo e outras que a gente já tem um tempo conversando, que elas pediram tanto a Deus para o marido voltar de qualquer jeito, que não queriam ficar sozinhas, que era muito ruim criar o filho sozinha, e pediram tanto a Deus que o marido voltou para casa. E, minhas irmãs, foi como um pesadelo. E ao ponto dessas mesmas irmãs, algumas delas, não todas, pedir para que eles fossem embora. Alguns foram de livre e espontânea vontade porque não aguentaram ficar muito tempo longe do pecado, porque o processo ainda não tinha acabado. E outras, elas mesmas pediram, porque eles voltam. Aí no primeiro dia parece que está tudo bem, que é uma restauração, mas não é, é só uma reconciliação. No segundo dia, ele já não fala com ela direito, já vive no celular, se tranca mais tempo no banheiro, aí já não quer mais dormir na mesma cama, aí solta uma piadinha aqui que não ama mais, que talvez não fosse isso que ele queria, e seu filho tá ali acompanhando, porque acaba que mexe com o seu emocional, e você às vezes deixa transparecer para os filhos, e eles acabam ouvindo alguma conversa. Então, aquilo que, na verdade, você usava, como se fosse uma preocupação sua de criar um filho sem o pai presente, na verdade, era só uma chantagem emocional, porque seu filho está sofrendo ainda mais vendo essa situação. Você não está totalmente liberta, você ainda não conseguiu liberar perdão em relação ao que seu marido fez, e ele não veio transformado. Então, é como dar murro em ponta de faca.
Então, algumas irmãs que falam comigo, que já conversaram comigo, diz que se arrependeram amargamente do marido ter voltado para casa por tanta insistência da parte delas, porque foi muito pior. E uma ferida, minhas irmãs, quando ela é magoada, quando alguém mexe, quando a gente machuca de novo, ela dói ainda mais e demora um tempo mais para cicatrizar. Então, que você não foque, que você não fique pensando apenas em pedir a Deus que seu marido volte. Algumas irmãs falam, ora para mim, para que Deus traga meu marido para casa, para que ele restaure meu casamento. E é um pedido genuíno, eu entendo, é de coração, porque eu entendo o que é passar pelo deserto. 2019, finalzinho de 2019, início de 2020, foi o período em que eu passei por essa fase 1 do deserto. E realmente é uma fase muito dolorosa. Por muitas vezes a gente realmente pensa em dizer assim, não, que venha de qualquer jeito, mas que venha, né? Isso é dependência emocional. Só que o Senhor sabe, e é por isso que Ele não permite muitas vezes que volte logo, que demore um período, de como é libertador quando a gente consegue entender e colocar Deus no lugar, né? No primeiro lugar da nossa vida. Minhas irmãs, depois de tantos anos eu consigo olhar para trás e agradecer tanto a Deus por todas as coisas, sabe? Pela amante que apareceu, porque ele foi embora de casa, por todas as situações que eu passei, porque elas me amadureceram tanto, sabe? Espiritualmente falando, emocionalmente falando também. Eu era muito melindrosa, tudo me deixava com medo, eu era muito fraca emocionalmente. E essas coisas fortalecem a nossa alma. O Senhor vem trazendo mesmo, é como se a gente estivesse numa batalha mesmo, né? É uma batalha espiritual e que molda os outros, né? Os outros aspectos da nossa vida, seja na área espiritual, na área emocional e até na física mesmo, né? Eu lembro que no início do deserto, nas primeiras fases, eu tinha acabado de parir, então eu tinha ganhado alguns quilinhos a mais. E por conta de tudo que foi acontecendo, eu acabei emagrecendo muito, né? A gente acaba que o organismo fica muito acelerado, o metabolismo acelera. Mesmo que você coma um pouquinho, mas ali tá aquela ansiedade, né? E acaba que muitas vezes não dá mesmo vontade de comer. Então, assim, essas coisas foram cooperar lá na frente. A gente não entende no momento que está acontecendo, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a palavra diz todas as coisas, são todas, né? Então, assim, minhas irmãs, que o seu foco não esteja no seu marido voltar para casa, mas sim em você ter sua vida restaurada. Naquele lugar, sabe, que você olha e fala assim, nada mais importa. E que você não esqueça nesse dia e em todos os dias de sua vida esses pontos, né? Esses 3 pontos que a gente leu. Não ser sábio aos nossos próprios olhos, temer ao Senhor e se afastar do mal. Isso vai ser remédio para o nosso corpo, para os nossos ossos. Então, que o Senhor venha cumprir essa palavra em nossas vidas, que nós possamos nos esforçar para sempre estar diante do Senhor em temor, em obediência, né? Para que o Senhor seja o nosso tudo, seja a nossa suficiência. Eu sei que é difícil, minhas irmãs, a primeira fase é muito doída mesmo, dói bastante. Mas a dor, essa dor, ela vai trazer sobre tua vida maturidade espiritual. Essa dor não é para a morte, é para a vida. Obrigada, Senhor Jesus, por esse dia. Mais uma manhã, Senhor, tuas misericórdias se renovaram sobre nós nesse dia. Alcança, Senhor, o coração das minhas irmãs com a revelação da tua palavra, com a revelação da tua vontade sobre nossas vidas, sobre o teu tempo, Senhor, porque o teu tempo é perfeito.
Eu sei que muitas irmãs têm enfrentado alguns meses de deserto, outras alguns anos. Muitas delas, eu sei, Senhor, não têm cumprido a Tua palavra, não têm cumprido os Teus princípios da forma como o Senhor deseja, mas elas estão tentando, Senhor, elas estão lutando. O Senhor conhece o nosso interior, sabe que somos pó, Senhor, sabe que somos fracos, mas que o Senhor possa vir a ser a nossa força, que as minhas irmãs encontrem somente em Ti, Senhor, a sua suficiência, que não sejam, Senhor, abaladas pelas circunstâncias, não mais, Senhor. Ensina as minhas irmãs, Senhor, a batalharem espiritualmente, a batalharem pela sua vida, pela vida dos seus filhos, pelo seu casamento, Senhor, ali no lugar secreto, falando contigo, em comunhão contigo, Pai. Ô Senhor, ensina-nos, Senhor, todos os dias a nos relacionar contigo de verdade, Senhor, em espírito e em verdade. Que não fiquemos presas, Senhor, a um dia da semana, para ir a um local somente, para estar ali, Senhor, prestando culto. Que a nossa vida, diariamente, seja em casa, com os filhos, no trabalho, que ela seja, Senhor, um culto para Ti, Senhor, no sentido que nós possamos transparecer a Tua luz, que as pessoas possam ver em nós a Tua luz, que elas possam ver que somos diferentes, porque a Tua palavra diz que somos como luzeiros nesse mundo, Pai. Então, que o Senhor possa cumprir essa palavra em nossas vidas, Pai. Muitas irmãs, Senhor, assim como eu no início do deserto, não me sentia capacitada para absolutamente nada da Tua palavra, me sentia menor, sem conhecimento, e o Senhor, o Teu Espírito Santo, é quem dá o entendimento, é quem traz a revelação da palavra, é quem nos revela Jesus. Então, enche as minhas irmãs, Senhor, nos enche, Senhor. Enche a mim e as minhas irmãs do Teu Espírito Santo todos os dias, que possamos levantar, Senhor, todos os dias e num dia como esse, agradecer por todas as coisas que o Senhor tem feito. Sejam elas as coisas boas ou as coisas ruins, Senhor, mas tendo certeza, Senhor, descansando em Ti, de que o Senhor sabe o que está fazendo, de que por mais que as situações sejam bem dolorosas, Senhor, e por mais que haja notícias de humilhação que nos deixem para baixo, que traga, Senhor, momentos de angústia, Senhor, mas que a gente possa Te ver em todos eles, que possamos estar cheios de Ti em todos eles, para que os Teus frutos, Senhor, possam ser produzidos em nós, Senhor, para que possamos dar muitos frutos e para que outras pessoas possam ser alcançadas, porque esse é o Evangelho do Reino de Deus, é ensinar, Senhor, a todas as pessoas aquilo que Jesus fez. Pai, nos capacita dia a dia, Senhor, a viver a Tua vontade. Abençoa esse novo dia, Senhor. Nos dá um dia de paz nas nossas casas, cuidando dos nossos filhos, no trabalho, seja onde estivermos, Senhor. Que o Senhor esteja conosco, nos livrando de todo mal, Senhor, guardando a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus, para que nenhuma informação possa vir nos abalar. Pelo contrário, para que possamos olhar para as circunstâncias ruins e dizer: o Senhor continua no controle, Ele jamais vai perder o controle de nenhuma situação. Que essa possa ser, Senhor, a motivação do nosso coração, Senhor, todos os dias, saber que temos um Deus todo-poderoso, que pelo poder da Sua palavra sustenta todas as coisas, o nosso Deus todo-poderoso, que pode fazer tudo o que Ele quiser, porque não existe nada impossível para Ele. Então alcança o coração das minhas irmãs nesse momento, Pai, e nos traz paz nesse dia. Em nome do Teu Filho Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Amém.